Fala galera, vocês sabiam que usar antioxidantes, suplementos ricos em antioxidante pode piorar a sua performance? Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal Te Ajuda a Treinar com Ciência. Pois é, essa ideia aí de que o suplemento pode não ter evidência que não funciona, mas também não vai me fazer mal, então eu tomo só pela promessa ali. Pois é, nesse caso de antioxidantes, isso parece não ser correto, tá? Porque eles podem realmente prejudicar sua performance. E aí a gente tem que entender um pouquinho. Então eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo por trás disso e depois eu dou umas dicas de como usar antioxidantes de maneira estratégica para ter os benefícios desses compostos, tá? A ideia era a seguinte: quando a gente cria esse estresse oxidativo no nosso corpo, principalmente pelas espécies reativas de oxigênio, isso seria danoso para o nosso corpo, e aí inventaram vários compostos antioxidantes. Aí, os mais conhecidos são vitamina C, vitamina E, mas tem vários. E bloqueando essas espécies reativas de oxigênio, a gente teria melhora da nossa performance, que a gente não teria os malefícios desse estresse oxidativo. Isso realmente faz sentido, tá? Principalmente quando a gente tem esse estresse oxidativo em excesso. Por outro lado, as evidências cada vez mostram mais isso, já tem bastante tempo, tá? Desde 2000 e pouco a gente tem estudo mostrando isso, que essas moléculas, principalmente o ROS aí, que a gente chama, que são as espécies reativas de oxigênio, são moléculas sinalizadoras para o nosso corpo se adaptar. Então a gente precisa gerar esse estresse oxidativo, o corpo tem mecanismos para perceber que isso está acontecendo, e isso ativa várias cascatas de adaptações que a gente fica melhor, tá? Isso induz aumento de PGC1-alfa, que vai aumentar a nossa biogênese mitocondrial. Se você é atleta, você já deve saber o que é isso, é aumentar as mitocôndrias lá no seu músculo, então isso é extremamente importante. O corpo parece melhorar também a capacidade endógena de lidar com esse estresse oxidativo, então a gente aumenta nossos antioxidantes naturais, tá? Glutationa, algumas enzimas como a superóxido dismutase e peroxidase também, da glutationa peroxidase. A gente tem a melhora disso. Então, conforme a gente faz estímulos, principalmente treinos de alta intensidade, que vão gerar mais esse estresse oxidativo, seu corpo se adapta e fica melhor para lidar com isso, tá? Quando a gente faz uso de doses altas de antioxidante, a gente acaba bloqueando essas moléculas, o estresse oxidativo, e aí o corpo não precisa se adaptar. Ele fala, tá tudo bem, resolvido, não preciso fazer nada. E aí você tem menos adaptação, então você tem menos mitocôndria lá no seu músculo. Uma coisa interessante também, parece alterar até a sensibilidade à insulina. Então a gente quer com o treino melhorar essa sensibilidade à insulina. Parece que isso é um pouco bloqueado também pelas espécies reativas pelos antioxidantes. Então assim, e função endotelial, também tem algumas coisas de saúde aqui. Quando a gente está falando de saúde, talvez seja melhor a gente treinar para ter essas adaptações, melhorar nosso sistema antioxidante interno e usar essas moléculas como sinalizadores para adaptações, inclusive de saúde, tá? Então, usar antioxidante de maneira crônica, usar contínuo todo dia, parece ser um grande erro. Parece não, está comprovado que é um grande erro, você não deve fazer isso. Se você é atleta ou uma pessoa comum, tá? Pensando em saúde também não vale a pena. Por outro lado, o que a gente percebeu? Alimentos ricos em antioxidantes, que são principalmente nossas frutas, tem alguns tipos de chá, suco. Lá no Tour de France o pessoal usa suco de cereja azeda, mas comer frutas e tal, modulam essas respostas, mas não inibem essas adaptações. Então, o principal aqui é, se você é atleta ou está pensando em saúde, aumentar seu consumo de frutas, tá? Segundo Marcelo Carvalho, nutricionista, muito bom, você deve incluir fruta em todas as suas refeições ao longo do dia, tá? Atleta aí pelo menos 5 porções de frutas ao longo do dia. Fora verduras e salada e tal, que você deve adicionar também nas suas refeições. Isso é extremamente importante, você vai dar um suporte para o seu corpo ter essa melhora do sistema endógeno antioxidante. E qual que é a grande diferença aqui? O sistema endógeno parece saber aonde que ele tem que lidar com esse antioxidante de maneira correta. Então ele não bloqueia as adaptações lá no músculo, mas você consegue lidar com esse excesso e não ter a parte ruim
do estresse oxidativo, tá? Por isso que atletas têm menos doença, maior longevidade, porque ele tem um sistema endógeno melhorado, tá? Os estudos mostram, eu vou deixar aqui alguns estudos que mostram isso. Na verdade, quando você dá o antioxidante, você não produz a sua, por exemplo, você não melhora a sua glutationa, ou você não melhora essas enzimas próprias. E aí você meio que vai ter que ficar tomando pro resto da vida esse negócio aí, porque seu corpo não é capaz de lidar com isso, tá? Então, associe na sua alimentação essas frutas e tal. Mas isso não significa que suplementos antioxidantes não sejam úteis para um atleta. E aí que a gente entra na parte estratégica. Vamos pensar aqui. Se eu estou treinando, querendo criar adaptações, melhorar meu músculo, melhorar minha capacidade de realizar atividade, minhas mitocôndrias, não faz sentido nenhum eu entrar com antioxidante nesse período. Então eu treino para ter sinalizações para o meu corpo se adaptar. Se você bloquear, você vai ter menos adaptações, tá? Não é que a gente não vai ter adaptação nenhuma, lógico que a gente melhora, mas você vai melhorar menos. Então, uma estratégia interessante é não usar nesse período, mas, por exemplo, você chega na sua prova-alvo, estou ali no período de polimento que a gente fala, né? Então, é a hora que você vai tirar carga, você vai tentar melhorar a sua recuperação para chegar mais descansado na prova. Esse é um momento legal de você usar antioxidante, porque daí você melhora o dano muscular, diminui o dano muscular, melhora a recuperação. Então você vai estar mais pronto para a prova, tá? Então usar antes, talvez no período de polimento seja interessante, converse com o seu nutricionista, fala com o seu técnico, vê quando é que vai ser esse momento e entra com antioxidante nesse período. Pós-prova pode ser legal para você melhorar a recuperação mais rápido e voltar aos treinos logo, voltar ao seu ciclo mais rápido. Então é interessante. Provas de vários dias, a gente vê isso no Tour de France, tá? Porque aquele concentrado de suco de cereja lá é uma dose alta de antioxidante, você vê eles tomando logo que termina a prova ali. Porque eles não estão pensando em ter adaptação ali, aquilo para ele não é um treino, ele está pensando em ter performance. Então ele vai tomar para estar pronto para ter performance no dia seguinte, melhorar a recuperação para o dia seguinte, tá? Se você vai fazer Brasil Ride, alguma prova de stage aí, vale a pena você usar também. Então é uma coisa interessante pensando na recuperação para o dia seguinte. E outra coisa que pode ser muito interessante, a gente sabe que hoje os atletas, os técnicos acabam trabalhando com um período de sobrecarga progressiva por 3, 4 semanas e aí entra naquela semana que dá um deload ali, tira um pouquinho de carga. Talvez você possa melhorar a sua recuperação nessa semana, pensando em estar mais pronto ou mais recuperado para voltar a ter estímulos na semana seguinte. Então pode ser uma estratégia legal, tá? E aí a gente tem que pensar, lógico, aqui existem vários, estou falando de maneira genérica, mas existem vários tipos de antioxidantes. Os mais comuns são vitamina C e vitamina E, mas aí você vai passar por alguns que tem menos comprovação, mas tem acetilcisteína, que está meio no hype aí agora, coenzima Q10, e aí a gente tem que depois falar individualmente de cada uma para ver o que a gente pode ter de ganho com isso, tá? Uma coisa importante aqui, muitos atletas fazem uso de antioxidantes sem nem pensar nisso, ele não está pensando na questão de um antioxidante, ele está pensando na questão de imunidade. A vitamina C é carro-chefe sobre isso. Muita gente faz uso pensando em evitar infecção de trato aéreo superior, né? Aquela dorzinha de garganta ou uma gripe, que acaba acontecendo em muitos atletas, mas os estudos não mostram que existe essa capacidade de evitar, tá? Infecção. Então você está usando por um motivo errado, porque não vai melhorar a sua imunidade. Por outro lado, vai inibir suas adaptações ao treino. Então, assim, não vale a pena você usar. Se você está usando pela sua imunidade, para com isso, abandone essa estratégia e comece a usar as estratégias que eu falei agora há pouco. Pensando em pessoas que estão começando a atividade física, aquela pessoa que tem sobrepeso ou que é sedentário e está lutando com isso, elas acabam caindo aí nas conversas da internet, nessas desinformações, e aí acabam, você tem que usar multivitamínico, você tem que usar antioxidante para melhorar a sua saúde, e essa pessoa é a pessoa que tem menos estímulo, porque o treino dela não é um treino igual ao nosso, de alta intensidade ou de muitas horas, de muito volume, acabam fazendo treinos poucos dias na semana, com pouco estímulo para adaptação, e elas estão bloqueando essas adaptações com antioxidante, piorando até às vezes a sensibilidade à insulina, que é um problema nessas pessoas. Então, assim, cuidado. Esses médicos aí hoje, longevidade, integral, não sei o que, adoram fazer aquela prescrição gigante lá na farmácia de manipulação, tá cheio de antioxidante, vai prejudicar
o pouco que você vai ter de adaptação. Então, assim, foque mais no seu treino, numa dieta balanceada, rica em compostos bioativos, principalmente pensando aí em frutas, verduras, fazer uma variedade grande, que você vai ter muito mais melhora, talvez esteja certo, não sei, mas você vai ter mais. A gente tem que buscar melhorar sua biogênese mitocondrial, você tem que ter mais mitocôndria, assim você melhora a sua oxidação de todos os macronutrientes, inclusive a gordura, tá? Não pense também em queimar sua gordura, tem vídeo nisso aqui no canal sobre Fat Max. Pense em melhorar sua capacidade aeróbica, isso é através de biogênese mitocondrial. Então, se você é um atleta que faz uso aí do seu comprimidinho de vitamina C diário, me conte aqui se você sabia disso, que você pode estar prejudicando sua performance, talvez até sua saúde, e bora treinar a consciência. Valeu, galera!